Muito bem, gente. Então vamos continuar. Então, a pergunta que tem dirigido à nossa exposição é esta: existe efeito, existe mudança, existe algo positivo em significar a educação como direito, né? E aí nós vimos que o texto vai dizer sim. A primeira resposta desse sim apresenta um aspecto. Qual é o primeiro? Ele vai dizer que a educação compreendida como um direito pela própria população dará à população as condições mínimas para o correto exercício da cidadania. A segunda questão que o texto vai dizer aponta para a questão de que todo e qualquer direito, direito civil, direito político, direito econômico, direito social, que eu e você, que nós temos, ele só pode ser exercido se na base dele estiver o direito à educação. Né? Ou seja, um povo alienado, uma população que não recebe uma educação de qualidade, ela tem comprometido todos estes outros direitos. O Estado pode cooptar essa população, pode ideologizar essa população, pode idiotizar a população. O Estado pode tirar direitos, pode anular direitos e a população ficar completamente aquém de todo e qualquer processo histórico de questionamento a respeito desse procedimento do Estado, daqueles que estão no poder. Né? Então, a apatia social, certo? A não luta pelos direitos está vinculado exatamente a uma educação ou de qualidade ou de não qualidade. Quando a educação é de qualidade, geralmente essa educação ela proporciona exatamente cidadãos conscientes dos seus direitos e que lutam por eles. Né? Uma outra questão que o texto vai dizer aqui, gente, é que a questão da educação como direito vai oportunizar também algumas questões, como a questão relacionada ao respeito, à igualdade, à acessibilidade e à participação e vários outros aspectos possíveis serão atingidos por meio da educação. Hoje, se nós podemos celebrar, né, a inclusão de autistas, a inclusão de crianças com síndrome de Down, a inclusão de disléxicos, a inclusão de pessoas que têm transtornos de déficit de atenção e assim por diante. Né? Se hoje nós temos uma educação inclusiva, se hoje nós temos o benefício de uma educação que, comparando com a década de 80 e 70, é uma educação hoje, atual, é uma educação muito melhor, isso se dá necessariamente pelo fato de que o próprio processo educativo, a própria estrutura da educação no Brasil se aprimorou, se aprofundou, alargou-se, se tornou uma educação de qualidade, certo? É certo que nós podemos fazer nossas ponderações, fazer nossos questionamentos, dizendo que a educação vai mal, que a educação poderia ser melhor. Tudo isso é verdade. E eu acredito que se nós não fizermos isso, que é o exercício da cidadania, a educação não melhorará. Mas não é correto dizer que nós estamos numa situação tal que estamos no pior momento da educação brasileira. Isso não é verdade. Basta que você olhe para trás e você faça uma pesquisa rápida na internet e você vai perceber quais eram os quadros da educação nacional há 20 anos atrás. Então, houve avanço, houve desenvolvimento. E existem outras coisas que precisam ser melhoradas. Né? Aí o texto ele vai também continuar a sua exposição dizendo o seguinte: de acordo com a autora, o ser humano tem sede de saber,
mas seu potencial para aprender só se transformará em ato no momento em que lhe forem propiciadas todas as condições necessárias para tal. Ou seja, na medida em que a educação ela é vista como direito, o ser humano, a sociedade organizada, ela estará trabalhando e lutando exatamente pelo desenvolvimento do próprio ser humano, que possui habilidades e competências a serem desenvolvidas, né? Hoje, vamos tentar imaginar o seguinte, né? Hoje, nós temos a educação infantil. Hoje, nossas crianças, elas são submetidas a processos educativos de 0 até os 5, 6 anos, né? Neste processo educativo, existe todo um plano de aula, existe todo um currículo, existe todo um procedimento pedagógico, existe todo um acompanhamento pedagógico de nossas crianças em todos os semestres pelo Brasil afora, né? Na medida em que entendeu-se que a educação era um direito de todos, era um direito das crianças, essas crianças que anteriormente viviam em casa, né, nas brincadeiras infantis do dia a dia, essas crianças, a elas foi dado as condições de estarem no sistema formal de educação. Adentrando em um CMEI, essas crianças elas foram familiarizadas, foram propostas para elas atividades educativas, processos lúdicos, exercícios que concederam a essas crianças a aprendizagem de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e competências que elas jamais iriam desenvolver sozinhas, em casa. É nesse sentido que o texto diz que, quando nós olhamos a educação como direito, isso tem um impacto direto na formação do ser humano. Neste sentido, hoje, a nossa geração, a geração dos nossos filhos, para quem tem filhos pequenos, a geração de nossos netos está muito mais bem assistida em termos de educação formal do que aquelas crianças que viveram na década de 70, 80 e 90. Visto que a afirmação da legislação de que a educação é um direito de todos e a organização do Estado brasileiro ofertando políticas públicas educacionais a partir dessa afirmação, possibilitou exatamente milhares e milhares de crianças adentrarem ao sistema educacional formal e, assim, obterem os primeiros conhecimentos da educação, do conhecimento da ciência, o conhecimento dos valores éticos e morais, o conhecimento dos primeiros conceitos matemáticos formais, o conhecimento das primeiras ideias formais da linguagem escrita e da própria linguagem oral, né? Então, todo esse potencial de conhecimento, todas essas possibilidades de desenvolvimento na linguística, na matemática, no desenvolvimento da motricidade, que anteriormente ficava tão somente circunscrito às experiências de casa ou às experiências dos bairros dessas crianças, através da política pública educacional denominada educação infantil, essas crianças estão tendo a oportunidade de desenvolver as mesmas habilidades que elas desenvolviam em casa e outras que só estão sendo desenvolvidas porque elas estão no espaço formal de educação. Veja então como as políticas públicas educacionais elas interferem diretamente no desenvolvimento do ser humano. E aí, então, a autora vai dizer, observem, ela vai dizer, significar a educação como direito, observem, significar a educação como direito é consolidar o acesso a ela. Observem, quando você diz, não,
a educação é um direito. Quando você diz, quando alguém constrói, um prefeito constrói um CMEI, e de repente alguém vai dizer assim para você, olha, vote naquele prefeito porque ele construiu o CMEI para nós, né? E quando você associa o CMEI, que é um direito seu e de seu filho, como uma dádiva generosa, certo? Daquele prefeito, daquele político, né? Você está enfraquecendo a consolidação do acesso à escola, à educação. Porque você atribui, ou você olha para aquele CMEI não como algo que lhe pertence, que pertence à sociedade, e que era dever daquele político, ou daquele prefeito, ou daquele governador, se for no ensino médio, construir aquele CMEI ou aquela escola. Então, quem pensa desta forma, atribui à vontade dos nossos representantes melhorar ou não a educação nacional. Pensar a educação como direito, as políticas públicas educacionais como direito, né, implica em dizer que você está em constante alerta a respeito da implantação de novas políticas educacionais e a respeito da qualidade da educação nacional, né? Então, quando a educação é direito, é vista como direito, você está labutando para consolidar, para fortalecê-la, para dar para ela o suporte, né, para o seu aperfeiçoamento. Então, consolidar o acesso a ela e a permanência nela. E também pensar que esta se configura como meio de abertura que proporciona ao sujeito, eu e você, aos nossos filhos, uma chave de autoconstrução e de se reconhecer como capaz de ser ativo, reflexivo, ser um agente participativo, ser um ser crítico para possivelmente transformar a realidade. Como nós falamos anteriormente, se a educação ela não é um direito, se você pensa, né, que não é um direito seu, você deixa de lutar pela educação e pela educação de qualidade. Você deixa de lutar pela educação de qualidade, você deixa de lutar por maiores acessos a ela, e você deixa de lutar para que esses acessos se mantenham e ela se torne cada vez mais um sistema de qualidade. E, além disso, o texto vai mostrar aqui que, na medida em que você não olha a educação como direito, você está entregando a outros, né, os meios educacionais que podem contribuir para você ser uma pessoa ativa na sociedade, ser uma pessoa reflexiva, ser uma pessoa participativa, uma pessoa que desenvolveu o senso crítico, né? Porque você considera que compete ao governo ou os nossos representantes conceder ou não estruturas educacionais melhores para nós e para os nossos filhos. Aí o texto vai dizer, portanto, os reflexos da educação como de direito tornam-se uma oportunidade de crescimento e cidadania, uma possibilidade de mudança de percurso, uma alternativa para apropriações e para sentir-se pertencente, né? Então, vamos tentar imaginar, pessoal, esses jovens que saíram tão cedo na adolescência do sistema formal de educação.
por questões econômicas, por questões de sobrevivência, por questões familiares, deixaram a educação formal e foram trabalhar. Esse pessoal, ele se serviu das oportunidades, se serviram das oportunidades de emprego, e, ao mesmo tempo, o mercado olhou para eles depois de 5 anos, depois de 10 anos, o próprio mercado disse para eles: nós não precisamos mais de vocês. Porque agora nós precisamos de pessoas qualificadas, nós precisamos de pessoas estudadas. Nós precisamos de pessoas que tenham pelo menos um curso técnico. Você nem curso técnico tem, sabe? Nem quase não sabe ler. Nós precisamos de pessoas que saibam ler para poder lerem as instruções de nossas máquinas. O mundo é tecnológico. Uma sociedade que não percebe a educação como um direito não irá atrás de políticas públicas de reinclusão dessa população para aprender a ler, a escrever e finalizar pelo menos a educação básica. Se isso ocorresse, gente, tente imaginar milhares de jovens, vamos tentar imaginar os milhares de jovens que ficariam ao léu, né, que ficariam sem condições nenhuma de ingressarem ou continuarem no campo de trabalho e sobreviverem dignamente. Né? Então, é a partir do processo educativo, é a partir da educação como direito, que a nossa própria sobrevivência ela é garantida. Né? Como eu penso que eu já falei anteriormente, alguns professores do curso de pedagogia, alguns alunos, questionaram, né, sobre a EJA em AD. Ora, a EJA em AD é uma política pública, uma porta a mais para esse número de pessoas que saíram da educação formal retornarem, terminarem os estudos e continuarem no campo de trabalho, ou talvez fazer um curso superior, visto que nem todos conseguem, né? Que nem todos podem estudar também à noite, porque estudam à noite. Né? Digo, trabalham à noite. Então, é por essa perspectiva que nós temos que perceber que a educação como direito muda a vida das pessoas, porque oportuniza a elas a transformação exatamente de sua condição social a partir do momento em que o sistema educacional concede a elas oportunidade para se desenvolverem como pessoas, em sua reflexão, em sua criticidade, em sua leitura, na resolução de problemas cotidianos. Né? Aí o texto vai continuar dizendo: a efetiva inclusão da educação como direito resulta na possibilidade da formação de um sujeito com pleno desenvolvimento de suas potencialidades, como eu falei anteriormente, não apenas intelectuais, mas principalmente morais, éticas e sociais. Né? É como se o texto estivesse dizendo assim: é direito seu, como cidadão e como cidadã, proporcionar ao seu filho que ele se desenvolva dentro do aspecto moral. É direito seu, como cidadão, como cidadã, que o Estado ofereça gratuitamente, de qualidade, um sistema educacional que possibilite ao seu filho viver em sociedade e também disputar de uma forma igual posições sociais e espaços para o estudo e para o desenvolvimento no campo de trabalho. É dever do Estado.
É dever do Estado, né, oportunizar aos seus filhos e a você também uma formação ética adequada, correta, certo? O certo é que nós, quando olhamos esses desafios, né, das políticas públicas, é claro que nós percebemos que aquilo que é direito nosso não se cumpre, certo? Como, por exemplo, a educação pública deveria conceder aos nossos filhos uma educação de qualidade tal que o meu filho, o seu filho, ou você mesmo, pudesse concorrer com qualquer aluno da escola particular, né, às universidades federais. Aí eu pergunto, as escolas públicas, elas preparam os nossos alunos para tirar uma boa nota no Enem e também para fazer uma boa faculdade em qualquer curso? É uma pergunta retórica, gente, que eu gostaria que vocês compartilhassem, que vocês problematizassem isso, que vocês falassem. Não, professor, infelizmente não. Em que aspectos, na sua opinião, minha querida, em que aspectos, na sua opinião, né, o sistema educacional falha em não preparar a nós e os nossos filhos para concorrerem de uma forma justa com os alunos das escolas particulares? Professor, eu tiro por base da minha filha, que faz o ensino médio já. De vez em quando tem algumas provas, Prova Brasil, né? Essas provas do governo, e os professores acabam passando a resposta. Eu não concordo com isso. Eles não estão preparando bem os alunos para, vamos dizer, futuramente fazer o Enem. Simone, Oi. isso... Alô? Oi? Simone, isso também ocorreu com a sua filha, Simone? Sim. Aí tem coisas que eu não concordo. Igual... Isso que você está falando é uma experiência do ensino médio, né? Isso, aham. Meu Deus do Isso. céu, chegou até aí também, Simone. É complicado, eu acho muito complicado. Sabe por que eu digo isso, essa minha expressão? É porque eu já ouvi de experiência de alunos também do curso de pedagogia que geralmente isso ocorre exatamente com alunos do primeiro até o quinto ano, que como são crianças, as professoras elas têm uma facilidade a mais para manipular as crianças, né? As crianças às vezes não sabem nem o que está ocorrendo, né? Nem qual é a importância dessa avaliação, né? No ensino médio, é a primeira vez que no ensino médio eu recebo esse testemunho, o que torna ainda mais preocupante a situação no Brasil. Quer dizer, as estatísticas elas são corrompidas na educação, no ensino fundamental e no ensino médio. Já pensou? Quer dizer, nós vivemos, né, uma educação maquiada, fora da realidade. Eu creio que uma escola particular, o ensino é diferente, é totalmente diferente. Eu acho que não acontece essas coisas. Pode até acontecer, eu não sei, né? Mas na escola pública, sim, minha filha me falou, mãe, a gente teve uma prova, o professor passou a resposta toda. Nem tivemos dificuldade para fazer. E eles acham, infelizmente, os jovens acabam achando bom, né? Por um lado, mas não entende que isso lá vai atrapalhar eles no futuro. Por isso, observe a pergunta em negrito lá. Olha a questão aqui, ó. Os efeitos de significar a educação como direito. Minha querida, se a educação é como direito, se ela é vista como direito, o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos exatamente denunciar, né? Porque é direito seu uma educação de qualidade.
É direito, é seu como cidadão que paga para que o seu filho pague impostos, né? Para que o seu filho tenha uma boa educação. Se o professor, não importa quem, não precisa nem saber qual é a escola e nem quem é, né? Certo? Mas se um professor faz isso, ele representa o Estado. É? Aí nós perguntamos como é que a educação no ensino médio no Brasil vai melhorar se isso ocorre? Professor? Pois não, Professor, isso é mais comum do que o que se pensa, né? Porque eu estudei no EJO ano passado e a gente ganhava as respostas dos professores em provas. das provas bimestrais. Também. Aí teve um provão lá, tipo, para quem tinha parado os estudos no sexto ano, sétimo ano, para ir direto para o primeiro ano do ensino médio já, né? E aí eles, no caso, tinham que fazer esse provão. Os professores ajudaram eles a fazer essa prova, deram as respostas. Então, eles estavam no primeiro, segundo, terceiro, quinto ano do fundamental e foram direto para o primeiro ano do médio. Meu Deus. E isso é muito comum. A gente que está lá, assim, às vezes, quem está estudando, às vezes acha bom, fala, o professor me deu as respostas, nem precisei pesquisar. Mas aí prejudica a gente lá na frente, né? Exatamente. Exatamente. E Professor, um lá na frente que nem é tão na frente assim, né? Porque a gente, eu tem muitas coisas que eu nunca nem tinha visto falar. E aí eu tô vendo agora, na faculdade. Uhum. E aí eu vou, assim, na escola particular isso também ocorre, gente. Na escola particular isso ocorre, mas também de outra forma, de uma forma mais amena. Vou dar um exemplo, né? Um exemplo é dizendo o seguinte, certa feita o meu filho tirou uma nota baixa, né? Ele tirou uma nota baixa na disciplina. Aí a faculdade, a escola tem a que nós chamamos de recuperação paralela, né? Teve recuperação paralela. Aí tinha um trabalho, certo? Era um trabalho, não era uma outra prova, era um trabalho. Então o aluno pesquisava, aí a escola dava a nota mínima, né? Para passar. Então isso não é somente na escola pública, também é na privada também, certo? Mas predominantemente na privada. Aí vai corrompendo as políticas públicas. Observe, gente, o que nós estamos acabando de falar é o seguinte, olha só, a melhoria das políticas públicas, ela depende desses dados estatísticos. Percebem? É através desses dados estatísticos que o Ministério da Educação e Cultura, eles tomam conhecimento qual é o nível da educação nacional. E aí o MEC ele sabe aonde deve investir mais recursos financeiros, quais projetos devem ser desenvolvidos. Aí nós temos que admitir o seguinte, olha só, se para nós a educação é um direito, e, portanto, deve ser ofertada à população como um direito de qualidade, se nós fôssemos uma população consciente, nós não aceitaríamos esse processo. Nós denunciaríamos. E, aliás, eu digo bem claro, nós temos que denunciar. Porque nós estamos vivendo uma ilusão. Nós estamos vivendo certo? É uma fantasia. É uma fantasia. Quer dizer, observe, os alunos do ensino, os professores do ensino fundamental, os 5 primeiros anos dão as respostas. Lógico, não são todos, né? Não são todos, mas estão falando que é o que ocorre, né? Professores do 6º ao 9º ano dão a resposta para os alunos. Professores do ensino médio, né? Alguns dão a resposta para os alunos. Os professores da EJA dão também a resposta. Como é que nós como cidadãos, queremos melhorar, queremos que melhore a educação nacional, se nós não damos um basta nisso? Né? É claro que quem está no ensino médio, quem está na EJA,
não vai receber o benefício. Vai receber o benefício são os que estão lá atrás, que ainda virão. Mas uma criança que recebe essas provas e as notas e as questões são dadas e, de repente, muda a política pública de avaliação, né? Certo? Esse aluno vai ser melhor avaliado lá no ensino médio. Aí eu pergunto para vocês, pela lógica, o professor da sala de aula da sala de aula, deveria avaliar a sua própria turma nesse processo? Olhando uma perspectiva técnica, certo? Será que é adequado dar ao próprio professor a tarefa de avaliar a sua turma? Não, creio que não. Penso que não tem. Diga lá, Simone. Deveria ser outro professor, de outro outra professor, sala. Outro professor de uma outra sala, de uma outra escola, de um outro setor, para que esse processo... Veja, gente, a avaliação é política pública também, certo? Para termos uma ideia real daquilo que está ocorrendo na educação nacional, gente. Né? Então, como é que essas crianças, como é que nós podemos ver a educação como direito, certo? Se até nesse próprio processo de avaliação nós percebemos que a educação está, na verdade, completamente, né, corrompida, os processos avaliativos, né? E aí nós encontramos quais são os desafios para a garantia da educação como direito à igualdade e à diferença, né? Então, a partir disso aí, a partir da nossa percepção da educação como direito, as coisas mudam para nós e mudam também para a sociedade. E também o próprio processo educativo, a própria estrutura da educação no Brasil também muda, porque nós começamos a perceber que se a educação é um direito, então nós vamos ser aqueles cidadãos cri-cri, como se fala, né? O qual nós vamos exigir que não seja apenas dado qualquer sistema educacional para nós. É preciso que se cumpra o que diz na Constituição, ou seja, que essa educação ela tem que ser ofertada a todos e tem que ser uma educação de qualidade. Qualquer coisa abaixo disso deve ser rejeitado. E processos avaliativos viciados não faz parte de uma educação de qualidade, gente. Nós deveríamos e devemos denunciar esses processos avaliativos que apenas maculam ou não, esses processos avaliativos que não oferecem subsídios e informações corretas de como anda a educação nacional, né? E aí, então, por fim, o texto vai dizer que nós temos os desafios para a garantia da educação como direito à igualdade e à diferença. O que é que o texto quer dizer aqui, gente? É que, na medida que a educação é ofertada a todos, gente, isso gera equidade, gera, eu vou dizer, nem gera igualdade, porque vai ficar de uma forma muito absoluta, mas eu vou dizer assim, que vai minimizar as diferenças, quer sejam econômicas, quer sejam de gênero, né? Eu penso, só para vocês terem uma ideia, alguém aqui é a primeira pessoa da família a fazer um curso superior? Tem alguém aqui? Algum aluno? Professor, a Lúcia. Lúcia, a primeira... Da minha família, da minha família, sim. E o meu esposo, ele terminou o curso de Direito há 3 anos. Ele também, da família dele, foi o primeiro a fazer um curso superior. Olha, veja, gente, a importância da educação. É a educação como direito que proporciona isso, gente. É o direito do homem e da mulher. Sempre as mulheres puderam estudar, gente? Aqui mesmo no Brasil.
a formação era dada prioritariamente aos homens. Nós sabemos disso, né? Mas quando nós vemos que a educação é um direito do homem e da mulher, certo? E isso proporciona também igualdade nos aspectos econômicos, sim ou não? Certo? Porque hoje muitas mulheres são arrimos de família, gente. Não é verdade? Sim. E hoje nós sabemos, vocês sabem, que a maior parte das pessoas que estão estudando são homens ou mulheres, gente? Hoje a maioria são mulheres. É mulheres, gente. Então, afirmar a educação como direito implica na afirmação da igualdade de gênero, né? De respeito à diversidade de gênero, certo? De que a mulher ela tem tanto direito a encontrar um espaço, né, na sociedade, um lugar ao sol, como o homem, certo? E a partir dessa ideia de que a educação é um direito de todos, certo? Essa ideia ela vai gerar uma sociedade mais justa e mais igualitária, porque por meio da educação que nós ascendemos socialmente, gente. Alguém já falou que não existe ato mais revolucionário do que decidir estudar. Por isso, estude, aproveite a oportunidade para se desenvolver intelectualmente e se preparar para o campo de trabalho. Gente, nós temos apenas poucos segundos de aula. Nós vamos retornar, tudo bem, só para fazermos a nossa chamada de hoje. Tá bom? Porque é preciso indicar para a nossa instituição quais são os alunos que estão participando da nossa aula. Tá bom? Nós vamos e voltamos.